Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal. Hoje a nossa conversa vai ser sobre probleminhas que acontecem com o fabrico de bolos, como solar o bolo ficar preso na assadeira, essas coisinhas que às vezes deixam a gente fora do sério, né? Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber mais notificações. Bem, sobre a nossa conversa de bolos, não tem coisa pior na vida, sinceramente. É quando a gente vai abrir ou pegar o bolo, já está no horário de ver, o cliente fez o pedido, o bolo está ali para sair, para você preparar ele e chegar lá o bolo tá murcho, né? Isso é uma tristeza. Às vezes você não tem nem tempo de fazer outro, porque às vezes o pedido foi em cima da hora. E aí realmente não tem solução. Ou liga para o cliente pedindo mais tempo para fazer outro e tentar ganhar justamente esse tempo para poder fazer, né? No caso, ou liga para o cliente ou então, porque o cliente não vai aceitar um bolo murcho, né? É complicado. Ou então desiste da encomenda, que é mais complicado ainda você ficar feio com o cliente desistindo da encomenda. Já pensou que situação? Chegar para o cliente e dizer assim, não posso entregar o bolo porque o bolo ficou assim. Quer dizer, você tem que se virar. Já me aconteceu um fato interessante, não foi nem por causa do bolo. Foi eu segurando o bolo no carro para entrega e o bolo, ele no freio do táxi, o bolo foi para frente. E o aniversário era em torno assim, de 1 hora, 2 horas. A minha sorte é que eu fui a tempo, porque na mesma hora eu liguei para a cozinha e deu para fazer outro, mas chegou um pouco atrasado para o cliente, né? E foi um pouquinho quente. Mas, ô tristeza. Então, essas coisinhas que acontecem na vida da gente, que deixa você frustrada, né? Mas o bolo solado, ele acontece por vários motivos. Às vezes a pessoa fica achando, o profissional, que tem que bater muito a massa para poder ficar fina ou ficar macia. Aí que tá o erro. Bater muito não é a solução. Muitas vezes bater na mão é até melhor do que bater na batedeira. Porque a batedeira é bom, claro, mas as pessoas às vezes exageram no tempo da batedeira, fica lá com a batedeira ligada, batendo e vai tirando todo o ar da massa. E tem que tirar, mas não chega tanto. Você tem que bater de forma que a massa fique cremosa, ou então dissolva o açúcar, mas não deixar esquecendo lá porque ela vai aguando. Então é um ponto que geralmente dá errado para poder solar. Segundo os mais velhos, né, que a gente segue até hoje, abrir forno também antes do tempo. É péssima essa história. Você tá ali, hoje todo mundo já tem um forno que tem as luzinhas que pode ver e com o tempo também, né, que você percebe o tempo de cozimento do seu bolo. Aí dá para perceber exatamente a hora que você vai abrir o forno. Então, assim, quando você abre e você tem também outra situação grave, que você vê um vento passando, na hora que você abriu, uma janela aberta, aquele choque térmico do quente do forno com o vento da janela ou da porta, qualquer ventilação que tenha diferente do ambiente, também pode fazer com que o bolo murche, né? Outra questão também que muita gente esquece, não observa, fermento vencido. O fermento, ele geralmente, você tem que ver a validade geralmente do fermento ela é extensa. Mas a pessoa deixa lá, esquece, pega errado, coloca o fermento. Também dá errado. Outra coisa que dá errado para o bolo solar, você pegar o fermento e colocar no meio da massa. Por exemplo, eu tenho ovos, farinha de trigo, manteiga, ovos, aí eu começo a fazer o procedimento, não presta atenção que o fermento tem que ser por último e acaba colocando no meio e vai bater já na batedeira tudo ali. Também vai dar errado. O fermento é para sempre ser colocado bem no final do bolo, para ser propriamente dito, e até para evitar de que se bata na batedeira. O fermento tem que ser colocado, se for bater na batedeira, é bem rápida. É aquele movimento que você faça de forma que só faça a mistura e pronto. Se botar o fermento e ficar batendo por minutos, perde o bolo. Ali também é certeiro de que o bolo vai murchar.
Então, quando você mexe muito o fermento, ele naquele momento da massa, ele já está tendo uma reação química. Então, quando você coloca no forno, ele já reagiu antes e entrou com a temperatura, já acelerou, aí pronto, também murcha, entendeu? Então, assim, são coisas erradas que somam e dá tudo errado. Outro detalhe, não seguir a receita como deve ser, né? Tem gente que pega, mistura tudo e bate na batedeira, dá errado, com certeza, porque tem todo um segmento para se fazer. No caso, quando a gente pede para colocar o açúcar batido com os ovos, a manteiga, no primeiro processo, para fazer, tem certos bolos que é para fazer daquela forma. Principalmente bolos, quando um bolo que é receitas que tem ovos de gema e clara separado. Quando você bate a clara em neve, que ela vai ser colocada depois da massa, esse é outro detalhe, isso é importante. Geralmente essa clara em neve, ela entra no final, quase que junto com o fermento, é no final de tudo. Quando essa clara entra na massa, você não deve ter movimentos bruscos nem rápidos. Você tem que fazer um movimento de baixo para cima, misturando a clara em neve sempre com calma, de forma que porque a clara ela ficou com várias bolhas de ar, né? Então você tem que fazer um movimento que misture essa massa e não parta toda essa bolha, não estrague, porque senão não vai fazer sentido nenhum você ter feito a clara em neve. Então tem que ser com calma, misturando sempre de baixo para cima, e a mesma coisa a situação do fermento, sempre de baixo para cima mexendo. Então são pontos que eu queria falar com vocês a respeito desses detalhezinhos, porque o bolo sola. Sobre o vencimento dos fermentos, não deixar também de ver os outros ingredientes. Por exemplo, farinha de trigo, o vencimento da farinha de trigo. Um detalhe importante, o leite de vaca. Muitas vezes a pessoa pega direto da geladeira e não verifica se o leite de vaca tá bom. Aí tem o certo, pelo menos é o que eu faço aqui no Delícia da Copioba, é pegar o leite de coco, o leite de vaca e ferver. Eu fervo, se eu vou usar naquele dia, eu já fervo, já deixo ele ali para ver realmente se ele tá aguado, porque esses leites de caixa, e às vezes até mesmo que vem da fazenda, se não tiver cuidado, ele talha. E o leite talhado para poder ir para a massa também perde. Você não vai ganhar nada com isso. A manteiga também tem que ver o vencimento, né? Então, o leite de coco também é o vencimento. Geralmente o leite de vaca que tem um percentual maior de estragar do que o leite de coco. O leite de coco é mais difícil, mas o leite de vaca é assim a batata. E às vezes a gente tá achando que tá bom e não tá. Então assim, ovos, também olha para os ovos, abre com calma, não joga logo na massa não. Nem joga logo no liquidificador, nem na batedeira. Toda vez que for preparar uma massa, pega os ovos, coloca no recipiente e bota depois ou na batedeira ou no liquidificador onde vai preparar a massa. Mas não coloca de vez não, porque às vezes tem um ovo estragado aí, já estraga. E também tem ovos que mesmo não tá aparentando que está estragado, mas ele tá com aquela clara já aguada. É um ovo já velho, tem que ter cuidado também com isso, porque o ovo, quando é bom mesmo, ele tem a clara mais densa. Você vê a clara mais densa e a gema também. Então, quando tem aquele ovo mais desaguado, ele ali vai estragar seu bolo. Outra questão que o bolo sola, ingredientes errados. Às vezes a pessoa não entende direito que tem que ser um tipo de farinha de trigo com fermento, farinha de trigo sem fermento, né? Aí às vezes bota farinha errada, às vezes bota mais ovos do que devia. Então, tudo isso também soma para poder o bolo solar. E uma técnica que eu aprendi da minha avó e da minha mãe, que a gente sempre dá certo, é bater o bolo. Você tá com um bolo, aqui no caso, uma forma com a massa de bolo, a gente dá uma batidinha assim, ó, ou então bate assim, ó, para que o ar saia, certo? Aproveitando aqui o ensejo, quero mostrar para vocês uma forma bem passada de manteiga e polvilhada com farinha. Olha, ela não tem que ter espaço nenhum liso. Então, isso aqui é para poder o bolo soltar.
Evite colocar produtos químicos no seu bolo. Muitas vezes nós temos produtos que estão sendo colocados e acaba dando sabor ruim para a massa do bolo. Vamos procurar usar manteigas, farinha de trigo para polvilhar e pronto, entendeu? Então aqui são algumas dicas que eu tô passando para vocês. E é isso aí. Outra coisa também, não fugindo do assunto, temperatura errada. A temperatura errada também dá esse problema, porque você às vezes chegou lá, fez a massa, tá bonitinha, aí vai e coloca no forno, né? E a temperatura tá muito alta. Aí você bruscamente quer baixar, não dá certo. O bolo tem que ser a temperatura gradativa, começar dos 180, vai aumentando. Se você quer ficar em 250, você tem que começar em 180, 150, vai aumentando. E não deixar ela esquentar de vez, depois você baixa. Aí a massa entra quente, depois você baixa, ela recebe aquele choque de variação térmica e acaba influenciando também na massa, entendeu? Então são essas coisinhas pequenininhas que às vezes interferem justamente na produção do seu bolo. E eu quero que vocês não tenham mais essa infelicidade de encontrar um bolo murcho. E não vá fazer a massa do bolo já com aquela expectativa assim, ai meu Deus, eu vou fazer errado. Porque começou assim, já vai dar errado mesmo. Tem que ser positivo. Não, dessa vez eu vou acertar, vai dar certo, vai seguir diretamente a receita. Segue a receita como tem que ser. Segue esses conselhos que eu estou dando aqui. Certo? Um detalhe muito importante, né? Quando você começa a bater o recipiente da sua vasilha, da batedeira, mantenha enxuta, não deixe com água, com resto assim de umidade, porque isso também interfere. Então, para poder bater na massa, pega a sua vasilha e enxuta, certo? E procure ver a velocidade da sua batedeira. Essa ideia de fazer a velocidade rápida e muito intensa, isso tudo prejudica no seu fabrico do seu bolo. Ainda falando sobre a questão dos bolos solados, aqui no Delícia da Copioba nós temos 3 segmentos de bolos. Bolos tradicionais, bolos regionais e especiais. Então, eu não tenho problema nenhum em relação a bolo solado com os bolos regionais. Por quê? Porque eles não levam fermento, que é o vilão de toda a história. É um dos vilões, né? Que é o fermento, e depois é o procedimento como se faz a massa, o fabrico do bolo. Então, no caso de bolos regionais, eles não levam fermento, eu não tenho esta preocupação. Se eu tiver que colocar fermento em algum bolo regional, provavelmente é o de milho, mesmo assim muito pouco, então eu não tenho essa preocupação com esses bolos. Eu vou ter sim preocupação talvez com bolos tradicionais que levam fermento, farinha de fermento. Então talvez aí tenha, entendeu? Mas eu sigo exatamente como é que tem que ser feito. Eu não, todo esse procedimento, né? Eu não bato muita massa, eu vejo a validade dos meus ingredientes, procuro não abrir o forno, procuro também que não tenha nenhuma variação de temperatura no ambiente, né? Vejo a validade dos ingredientes. Então é isso aí que faz com que a minha massa sempre fique boa, certo? Então só esse detalhe para vocês, e nós temos a felicidade de bolos regionais não solar. Então esses toques que eu quero dar para vocês sobre essa questão dos ingredientes, que também são, inclusive, ingredientes vencidos é o grande vilão também disso tudo, né? E pronto, eu acho que dei umas boas informações para vocês, para que não aconteça mais esses problemas aí, e vocês não fiquem mais tristes na hora de encontrar o bolo de vocês no forno, encontrar um bolo bonito para poder entregar ao seu cliente, certo? Então não se esqueça de inscrever no canal, dar seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber mais notificações.